Aleluia, glória a Deus. Você conheceu esse amor tão grande? Você realmente conheceu esse amor tão grande? Então, se você conheceu, ore comigo nesse momento. Você que está em casa nos acompanhando, onde essa mensagem chegar, ore comigo neste momento, para que Deus possa falar conosco, aos nossos corações. E assim como a gente muitas vezes vê na palavra de Deus falar que aquele que tenha ouvidos para ouvir, que ouça, então que os nossos ouvidos realmente estejam aqui hoje, para a gente escutar o que o Senhor quer falar conosco, amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Seu carinho, o Seu cuidado, Senhor. Senhor, nós conhecemos o Seu amor, um amor que tanto nos constrange, Senhor, porque não somos merecedores dele, Senhor, porque nós realmente não nos consideramos merecedores desse amor, meu Pai. Mas, Senhor, de qualquer maneira, independente de qualquer coisa, o Senhor nos amou primeiro, e por causa desse amor, hoje nós estamos aqui, Senhor, e hoje, por causa do Seu amor, podemos levar, Senhor, essa palavra de salvação. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, fala com cada um de nós, meu Pai, que está aqui escutando essa mensagem, vendo aonde essa mensagem chegar, Senhor. E Deus, em nome do Senhor Jesus, traz uma palavra viva, que avive os nossos corações, lançando fora todo medo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Olha, eu sei que nós estamos em poucos aqui, porque, por causa do corona, não sei o que, o pessoal fica em casa, alguns estão coronados em casa, mas com certeza, eu acredito que a gente pode dar uma salva de palmas mais forte para o Senhor, porque Ele merece. Pode. Dá um glória a Deus aí, apesar do culto estar sendo online também, mas você pode dar um glória a Deus para você que está aqui, poxa. Oh, aleluia! Glória a Deus, pode se assentar. Deus é bom, amém? Gostaria só de deixar um abraço para cada um de vocês. Hoje o pastor Adriano não pôde estar aqui conosco, a pastora Kátia também, como vocês estão vendo. Eles estão na igreja de Randa, e hoje eu tenho o privilégio de trazer essa mensagem, essa palavra abençoada para as nossas vidas, amém? Glória a Deus, Massagem, Claudinha, Sejam muito bem-vindos de novo, já está em casa, então não tem problema. Deus é bom, Ele sempre será bom, por mais que você possa estar passando por um momento ruim, e assim como o mundo inteiro hoje está passando por um momento ruim, Deus sempre vai continuar sendo bom, e isso é algo que a gente não pode de maneira nenhuma, duvidar em nossos corações. Então eu gostaria de compartilhar uma passagem com você, nós vamos ler Esther. E as mulheres falam, as feministas, aleluia, glória a Deus, tudo bem. Esther capítulo 4, versículo 1 ao versículo 17. Então, para você que não leu nenhum capítulo da Bíblia essa semana, puxa a sua orelha, mas você vai ler agora um capítulo inteiro da Bíblia, ok? E para você que está nos acompanhando online aí, que de repente está com corona em casa, também não está podendo participar, compartilha esse vídeo aí, marca as pessoas. Na outra vez que eu compartilhei online, eu coloquei o nome das pessoas da igreja aí, que você vê que não está assistindo, marca aí, Daí depois uns irmãos vieram falar, marcaram meu nome lá, porque você não estava assistindo, Então compartilha, marca o nome das pessoas aí. É uma ferramenta maravilhosa que a gente tem nas nossas mãos, não somente para fazer a gente fazer esse exercício, ou esse exercício de passar para o lado, mas também para a gente poder levar a palavra do Senhor aonde ela puder chegar, O pessoal não precisa mais vir até aqui, a palavra do Senhor vai até ela. Aleluia, glória a Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, Esther capítulo 4, versículo 1 até o versículo 17, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei.
E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, haviam entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados com pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei que tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe havia sucedido, como também a oferta de prata de Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo da província do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não se há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não sou chamado para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo que te clares, neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se tal tempo como esse chegar, se para tal tempo como esse chegasse a este reino? Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Ester lhe ordenou. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, fala conosco, meu paizinho querido, que essa semente lançada encontre em nós uma boa terra, fértil, linda e maravilhosa, Senhor, e que possa gerar em nós frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, como vocês podem estar vendo aqui, né, vou traduzir para a linguagem de hoje, né, a passagem que a gente acabou de ler. O que estava acontecendo aqui é que o povo, ele estava debaixo, o povo judeu, o povo de Deus, ele estava debaixo de um domínio, certo? De outro rei neste momento. Né, o povo tinha desobedecido ao Senhor, e como você sabe, como por desobedecerem, eles acabaram tendo que sofrer um pouquinho, certo? Então o povo judeu estava debaixo do domínio do rei Assuero nesse momento. O rei, é o mesmo rei que casou aqui com Ester, e é desse rei que ela está falando. O que estava acontecendo nesse momento é que o povo foi levantado um decreto pelo rei, ele foi meio que enganado, a levantar esse decreto, porque ele não sabia que a Ester era do povo de Deus, que ela era judia. E o que aconteceu? Ele colocou esse decreto, falou que todo judeu ia ser morto. Então, o Mardoqueu, algumas Bíblias está escrito Mordecai, não tem problema, é a mesma pessoa, se está escrito Mordecai, você fala, mas a pessoa é diferente aqui, não, é a mesma pessoa, Ele chegou então até a frente do palácio do rei, não podendo entrar, porque ele tinha se humilhado, estava se humilhando diante da presença ali de Deus, Quando um judeu ele rasga suas vestes, é uma maneira dele mostrar indignação, dele se humilhar. E colocou então sua cara em cinzas, também para mostrar indignação e humilhação.
Então, o que estava acontecendo, que a Esther foi lá e mandou, o que está acontecendo? Porque ela não estava sabendo, né? Ela estava lá de boa, no palácio, tranquilo, né? Curtindo a vida de rainha, tá? Né? E então, contou-se tudo para ela. É engraçado que a gente vê, né? Eu fico imaginando esse eunuco aqui no meio do caminho, né? Porque, vai lá, o eunuco fala lá com o Mardoqueu. O eunuco, então não pode fazer isso, o que você está fazendo? É o que tu se veste para você, não quer. Não, pera, manda falar, vai falar com a Esther lá, tal coisa. Então eu fico imaginando ele, coitado, no meio desse negócio todo, né? Trazendo notícias tão importantes, né? E ele tendo que passar esse recado tão importante, né? E esse que é um perigo, né? Porque quando a gente tem um recado importante para dar, a gente tem que passar direitinho, senão ele acaba ficando pelo meio do caminho, né? E eu fico imaginando esse eunuco no meio, coitado, a emoção dele, meu Deus, se eu falar alguma coisa errada, o que vai acontecer? Mas então ele contou toda a história, o que estava acontecendo, né? E nesse momento, né, Esther se viu numa situação muito ruim, uma situação que a gente geralmente não gosta de enfrentar, né? Ela teria que enfrentar a morte, porque todo aquele que não era chamado à presença do rei, e entrasse assim, de boa, estou chegando de qualquer jeito aí, sem ser chamado, ele era morto, a não ser que se ele achasse graça diante dos olhos do rei, e o rei estendesse o cetro. E como fazia alguns dias que Esther não era chamada à presença do rei, ela ficou com medo, né? Será que ele não gosta mais de mim? Sabe aquelas dúvidas de mulher, né? Meu marido, né? Fica só no telefone, não sei não, então, um negócio estranho, né? Então ele ficou aquele, será que ele não gosta mais de mim? Não está gostando, não estou mais agradando a ele, né? Então ela ficou com esse medo, esse receio de chegar até a presença de Deus, do rei. E por causa disso, né? Quando o Mardoqueu falou para ela ir, ela, né? Como todos nós fazemos quando temos medo, deu uma desculpa. Meu Deus, se eu for, vai me matar e tal, não sei o quê. Então, né, Mardoqueu se vendo, né, aquela pessoa sincera, como tinha que ser sincera, não tinha como né, esconder isso, falou assim, tudo bem, se você não fizer nada, não tem problema. Deus vai arranjar livramento para o povo dele, certo? Não tem problema. Mas será que não foi por causa disso que Deus te colocou aí nesse momento? Não foi por causa disso que você está aí? Tipo, Deus não ia colocar você como uma rainha só para, vou fazer ela muito feliz, vou deixar ela como rainha lá. Pronto, acabou, é o propósito da vida dela e foi cumprido, né? Não, com certeza não. Deus sabia de todas as coisas e sabe de todas as coisas, né? Então ela estava vivendo um momento de crise, o povo judeu estava vivendo um momento de crise. Imagina só, né? O Japão decretar que todo brasileiro, não vai matar, né? Mas de repente todo brasileiro tem que voltar ao Brasil já, imediatamente. Poxa, você ia ficar meio assim, poxa, mas eu comprei casa, eu comprei apartamento, e eu não sei o que lá, eu tenho uma empresa, eu tenho emprego aqui agora, vou ter que ir embora, né? A gente fica com medo, né? Nós estamos vivendo um momento de crise. Né? A gente não sabe, vai voltar a trabalhar, não volta a trabalhar, tem serviço, não tem serviço, pega a corona, fecha a loja, fecha o comércio, abre o comércio, estado de emergência, entra, não entra, é variante nova, né? A gente estava conversando ali fora, falando com o diácono Herbert, ele falou, agora a gente não sabe qual que é o nome da próxima variante, né? Vai ser um Transformer também, né? Omicron, não sei Cron, né? Vai ser o próximo Transformer aí que vai vir aí, né? Mas a gente não sabe. Então nós estamos vivendo um tempo de incertezas. Nós vivemos um tempo de incertezas só que a gente precisa parar para pensar que crise para nós não tem que ser um tempo de a gente ficar com medo. Não quer dizer que nós temos que ficar receosos, com medo de fazer aquilo que nós temos que fazer. Crise para nós tem que ser um momento de oportunidade. Certo? Assim como muitas empresas hoje, né, nesse tempo de corona, certo? Nesses 2 últimos anos que a gente está vivendo aí, né, do corona, muitas empresas fecharam, mas muitas empresas se reinventaram e começaram a olhar de uma maneira diferente. O problema é como nós enxergamos as crises. Nós olhamos elas como oportunidade ou nós olhamos elas com medo, pensando assim, meu Deus, e agora? Eu vou morrer se eu entrar na presença do rei. Né? Não posso entrar na presença do rei. Não posso pensar diferente. Não posso fazer algo diferente do que eu estou fazendo. Né? Porque se eu fizer isso, eu provavelmente vou morrer.
E eu não quero morrer. Todos nós fugimos da morte. Apesar de a gente muitas vezes declarar que a morte para nós é lucro, né, porque quando nós morremos estamos com o Senhor, ninguém aqui quer morrer. Alguém quer? Não, né? Ninguém vai, eu acordei com tanta vontade de morrer hoje, né? Ninguém, a gente quer ficar vivinho, né? A nossa carne quer ficar mais viva ainda. Você acorda com vontade de ficar na cama, né? A sua carne querendo ficar viva, né? Você acorda com vontade de não fazer nada, certo? É a sua carne querendo ficar viva, né? Mas ninguém, apesar da gente gritar, falar com todos né, o nosso orgulho, né, de ser cristão, né? Morrer é lucro, só volta batendo no peito, né? Falando, apesar da gente gritar e bater no nosso peito falando dessas coisas, ninguém tem o desejo de morrer. Nós queremos viver. Só que viver para quem? Viver como? Viver de que maneira? Viver para você mesmo? Viver da sua maneira, do seu jeito? Ou viver para Deus da maneira dele, do jeito dele? Eu acredito que você sabe a resposta, né? Que a resposta é nós vivermos para Deus da maneira dele, do jeito dele, do propósito dele. Então, nesses momentos de crise, nesses momentos onde as coisas mudam repentinamente, não é algo programado por nós mesmos, nós temos que enxergar com os olhos de Deus qual é a oportunidade que nós temos agora. Eu digo uma coisa para você, eu estou evitando o máximo possível sair de casa, estou evitando contato com muitas pessoas, né? Por quê? Em nome de Jesus, esse final do mês nasce a nossa filha, Maria Helena, e a pastora não pode pegar a corona de jeito nenhum, porque senão aí dá uma complicação no parto, dá toda aquela coisa, né? E sabe como é? Não, é melhor não ter, eu quero ter paz, então é melhor não ter isso, não, certo? Então, eu estou evitando o máximo possível, mas você, quem já pegou corona aí? Aleluia, olha os coronados, certificado de corona para você, okay, você que já pegou corona, você tem uma oportunidade maravilhosa. Você pode fazer uma coisa que eu não posso fazer por você. Sair sem medo para fazer evangelismo. Porque você não vai pegar de novo. Pelo menos nos próximos 3 meses você não pega. Certo? Você já acabou de pegar. Então não tem problema. Vai fazer evangelismo, vai levar essa oportunidade. Certo? Se alguém falar para você, mas você vai bater na minha porta, né? Eu não vou abrir, não se preocupa, né? Já peguei, já sarei, já estou bem, né? Então agora eu posso pregar o evangelho sem medo nenhum. É uma oportunidade que você tem que eu não tenho. Não que eu queira ter, né? Eu não quero pegar corona, não. Melhor vacinar, né? Ok? Certo? Mas é uma oportunidade que você tem e eu não tenho. Então, olhe como essa oportunidade, certo? E nessas coisas, em tempos de crise, nós precisamos nos reinventar. Começar a trazer coisas novas e fazer coisas diferentes. E trazer uma nova oportunidade para as pessoas que ainda não escutaram do Evangelho. Porque essa obra não pode parar. Assim como a tua vida também não parou. Por mais que de repente uma fábrica pare, a tua vida não parou junto com ela. Ela continuou seguindo, teu coração não parou, está funcionando, está batendo, o tempo para você não parou, os dias estão passando. Então, nós precisamos fazer valer a pena, de alguma maneira, de algum jeito. E uma coisa eu falo para você, dentro do mundo de negócios, certo? Quando você vai abrir um negócio, pensar em algo diferente, você tem que pensar em 2 coisas. Primeiro, para você ter sucesso, trazer algo novo, algo que ninguém nunca inventou, e você inventar, você vai ter sucesso, desde que seja uma coisa boa, né? Lógico, né? Segundo, para você ter sucesso, você precisa sanar uma dor. Como assim, pastor, sanar uma dor? Sanar uma dor, né? Sanar uma necessidade. Dentro do mundo dos negócios, nós temos uma pessoa que inventou algo novo, né? E que foi criticado e falando, não vai dar certo, isso não vai dar certo não, esse cara está viajando. E hoje domina muitas vezes as nossas vidas, que é o tal do smartphone. Quando o tal de Steve Jobs, né, falou que ia inventar um negócio desse tipo, todo, não vai dar certo. E as fábricas concorrentes, principalmente, falando que não ia dar certo. Quem que vai querer um computador na mão? Impossível, não tem como. Certo? E assim como quando lançou, todo mundo estava lá, né? Alguns, né, ainda meio receosos, não vou comprar não, né?
os outros, né, mais afoitos pela tecnologia. Eu vou entrar nesse negócio para ver como que é. Né? Eu fui um desses, né? Meu telefone se suicidou. Ele caiu da escada, eu troquei pelo o smartphone. Não, mas ele caiu mesmo, tá, gente? Não foi eu que joguei, não. Mas eu fiquei feliz quando ele caiu. Falei, agora dá para trocar. Ok? Certo? E ele trouxe algo novo. E hoje, né, todos nós, a grande maioria de nós, tem um. E ele trouxe o quê? Algo que ninguém nunca imaginou fazer. E, né, morreu, mas a empresa hoje é enorme, certo? Outra pessoa que também domina as nossas vidas, espera aí, pastor, não domina não, domina só a sua, calma, deixa eu, né, falar primeiro. É o tal do Jeff Bezos, que foi, eu não sei se é ainda, né, ele vai trocando de posição, né, os caras vão trocando de posição, de a pessoa mais rica do mundo, certo? Ele sanou uma dor, ele sanou uma necessidade. Como que ele sanou uma necessidade? Tem um cara lá no fim do mundo querendo comprar um livro, e do lado da casa dele não tem uma livraria, do lado da minha tem. Então o que eu vou fazer? Olha, eu vendo esse livro para você, eu mando para você, envio para você. Manda o dinheiro aí, que eu vou enviar o livro para você. A pessoa pagava o livro, ele ia lá na livraria, comprava o livro e envia para ele. Já existia o livro, ele não trouxe nada novo. Já existia correio, né? Ele não inventou o correio. A única coisa que ele fez foi sanar uma necessidade das pessoas terem a comodidade de ter algo na sua porta, tá? E quem aí nunca comprou, quem já comprou alguma coisa pela Amazon? Não é? Não é bem, é tranquilo, né? Às vezes eu prefiro comprar as coisas pela Amazon do que ir no mercado comprar. Às vezes eu acho até mais barato. Né? A gente vai num shopping, né, quando você vai comprar uma coisa mais cara, sei lá, um eletrodoméstico, alguma coisa desse tipo, você vai lá, você olha, vê o preço. Depois que você faz, compra. Não. Você vai lá na Amazon e olha se tem mais barato. Tá? Porque vai chegar na sua casa, você ainda acumula ponto, né? E você ainda comprou a mesma coisa. Né? A Thaís até esse dia estava dando uma dica de um aspirador que ela comprou aí. Depois, se quiser, fala com ela lá, tá? Okay? Comprou pela internet, chegou em casa, chegou um monte de coisa lá, tá? Aí quando eu vi o seu, eu falei assim, poxa, por que eu não comprei o meu também desse jeito? O meu eu tive que comprar, os tronos, não ganhei nada não. Porque falta de informação, né? Ok? Mas esse cara, ele supriu uma necessidade. Aí todo mundo fica pensando assim, poxa, só isso que ele fez. Tá, mas você não fez, ele fez. E ele está rico hoje, você podia estar. Ok? Mas você não pensou dessa maneira, ele pensou. Então, ele sanou uma necessidade num momento onde ninguém estava pensando dessa maneira. Talvez hoje o que a gente pensa é ficar em casa, ficar trancado, não ter contato com as pessoas, ficar na minha, não falar muito. Você não pode nem falar, né? No restaurante, você vai no restaurante, você não pode nem conversar direito. Né? Tem uma plaquinha falando para você não conversar em voz alta, principalmente. Né? E se você for conversar, coloca a máscara, certo? Então a gente está naquela neura de não ter contato com as pessoas. Mas se você não tem contato, como você vai falar do Evangelho? Como você vai falar de Jesus? Como você vai trazer uma novidade de vida? Se reinventa. Né? Para você que já pegou corona, não tem problema, você pode falar, você não vai transmitir porque você já pegou, já está sarado, ó, aleluia, né? Ó, foi sarado por Jesus, foi pelo semestre, né? Mas está aí, você está sarado, ok? Você pode levar isso. Na palavra de Deus nós vemos pessoas também que sanaram dores em tempos difíceis. Abraão, ele sanou uma dor, enquanto ninguém se levantava para fazer alguma coisa, Deus chamou ele e falou, Abraão, sai aí do meio do seu conforto, sai daí do meio da sua casa, aí, da sua família, dos seus conhecidos, e vai para uma terra que eu não vou falar ainda, certo? Vai para um lugar desconhecido aí, só sai, por enquanto só sai, né? Depois eu te mostro para onde eu vou te levar. Ele se levantou, talvez mesmo com medo, ele se levantou, obedeceu à voz que ele estava escutando naquele momento, que ele queria ser de Deus e era de Deus, e saiu. Certo? A gente vê outros homens, Moisés, ele também não queria fazer o que ele fez. Apesar de a gente ler aqui a palavra do Senhor e falar, uau, Moisés foi um homem tremendo de Deus, eu também creio dessa maneira, mas ele não queria fazer, ele tinha medo.
Ficou colocando várias desculpas para o Senhor. Mas eu não sei falar direito, Senhor. Né? Até aquele que é mais gago, fica mais gago ainda nesse momento, porque né, você fica nervoso. Né? E ele falou, mas eu não sei falar direito. Não, calma, eu vou te mandar um Arão, aí alguém que vai falar por você. Você não, fica tranquilo, eu dou um jeito. O importante é você ter coragem de sair da onde você está, de sair desse seu conforto, do lugar que onde né, para você é cômodo, e fazer aquilo que eu estou mandando. E ele saiu, ele sanou uma dor, ele cumpriu com uma necessidade do povo de Deus naquele momento. Né, você vê Davi, ele também se levantando como um rei, num período onde o rei que existia não era bom o suficiente para fazer a vontade de Deus. Será que ele queria? Poxa, ele queria fazer a vontade de Deus, mas em momento algum ele quis, até quando ele teve a oportunidade de matar o rei, que era Saul, ele falou, não, eu não vou levantar a minha espada, se for tirar, né, Deus vai tirar. Deus quer me pôr, então Deus que vai tirar, não sou eu que vou né, matar o rei, certo? Então a gente vê na palavra de Deus, homens que também cumpriram, sanaram uma necessidade, e também a gente vê aqueles que inventaram algo novo. Jesus trouxe algo novo para um momento de crise. Né? O povo de Deus, os hebreus, eles estavam em crise, os fariseus estavam em crise. Uma crise existencial, porque eles estavam vivendo aquilo que Jesus abominava, chamava religião, certo? Fazer porque é religioso. Tem que fazer, não é porque eu quero fazer. Eu vou fazer certinho porque eu tenho que fazer desse jeito. Às vezes você nem sabe por que tem que fazer, está fazendo porque tem que fazer, certo? E é muito legal, né, quando a gente vê o testemunho do Marcos aqui, da Karina, eu acho muito legal quando vê vocês, né, que estão fazendo o evangelismo pela primeira vez, porque não se preocupa, aquela oração que você fez, o pastor Adriano não podia fazer melhor. Porque era para você estar fazendo. Entende? Você levar a palavra para aquela mulher, só você podia fazer. Já era separado esse momento para você. Não era para mim estar ali. Não ia ser a mesma coisa. Sai do jeito que vocês tinham que falar. Às vezes, talvez vai vir aquele mais religioso e vai falar assim, mas você não fez o apelo direito. Né? Você não falou tal coisa, assim. Mas foi do seu coração. Entendeu? E aquela pessoa recebeu, certo? Ela recebeu o amor de Deus naquele momento, mas você não falou com as palavras cristãs, como deve ser falado, né? E a gente às vezes pega a nossa Bíblia e quer trazer ela para o nosso uso diário, né? As versões mais antigas, então, e às vezes a gente dificulta um pouquinho para que as pessoas que ainda não têm, poxa, para mim quando eu cheguei na igreja, entender o que estava escrito na Bíblia, eu falei, está escrito aqui, é mais complicado que Nihongo às vezes, né? As palavras, porque você pensa assim, umas palavras em português, está escrito em português, eu não sei o que significa, certo? Entende? E às vezes você vai precisar do seu jeitinho, e eu acho que tem que ser desse jeito, do seu jeito, sanar uma dor, né, e levar uma novidade. Jesus, quando ele se levantou para pregar o evangelho, para falar das boas novas, que são boas novas, ele falou do jeito dele, e ele trouxe algo novo, então era tão novo, que as pessoas que estavam vivendo aquele mundo velho, daquele jeito velho, aquela religião velha, se espantavam, o que esse cara está falando? É heresia o que ele está falando. Ele está falando uma coisa que, não tem nada a ver. Mas não, ele estava trazendo algo novo, as boas novas. Não eram as boas velhas, certo? Ele estava trazendo uma novidade. Então, para você que está aí agora me escutando, me vendo, sei lá, você que está aqui, onde chegar essa mensagem, entenda uma coisa, Deus quer te usar do seu jeito, não é do meu jeito, certo? Você não precisa falar igual o pastor Tange para poder evangelizar. Não. Fala do seu jeito, da sua maneira, do jeitinho que você é, certo? Alguns vão falar mais descolado, outros vão falar mais polidos, né? O importante é que o evangelho seja pregado e ele chegue a todas essas pessoas que precisam.
Foi para esse tempo de crise, para esses momentos que eu e você ainda estamos aqui. Assim como estava acontecendo na vida de Esther naquele momento. Deus não tinha colocado ela como uma rainha, né, do lado daquele rei que nem judeu era, simplesmente para fazer um desejo do coração dela e fazer ela viver bem. Não, Deus tinha colocado ela naquele momento porque Ele sabia que ia existir um momento onde ela ia precisar se levantar. Deus está te colocando aonde você está, do jeito que você está, porque Ele sabe que você precisa se levantar. Vai haver um momento onde você terá que se levantar para pregar a palavra de Deus, para falar de Deus para aquela pessoa que está do seu lado, para falar do Senhor, levar uma boa nova para ela. Não existe oportunidade melhor do que a oportunidade que nós temos agora, onde o mundo se vê num tempo de incertezas, de medos. Nós temos medo de sair de casa, nós temos medo de repente conversar com uma pessoa, nós temos medo de ter contato com alguém, contato físico. Não tenho problema, não tô jogando sobre você, né, um rótulo de medroso porque você está com medo. Eu também estou receoso, tá? Eu não vou sair por aí abraçando todo mundo, certo? Eu cumprimento agora sim, né? E aí, brother? Né? Bate, igual as crianças lá em casa, vai, bate, papai, bate, bate. Né? Cumprimento agora é assim. Infelizmente, é um momento que a gente tem que tomar cuidado. Mas, existe máscara. Vamos falar com a máscara mesmo. O importante é que o evangelho precisa ser pregado. Foi para esse momento que Deus te colocou aonde você está, para levar as boas novas para as pessoas que estão ao seu redor. Esther teve medo, temeu pela sua vida. Talvez você também tenha medo, também tema pela sua vida. Mas, se a gente morrer, morremos. E se a gente realmente puder falar que morrer é lucro, porque nós estamos pregando a palavra do Senhor, a gente vai estar num lugar melhor. Num lugar melhor, onde não existe medo, onde não existe corona, onde a gente vai poder se abraçar, adorar o Senhor sem problema nenhum, sem máscara, né? Terrível adorar o Senhor com máscara, desculpa, né? Porque o ar vai, mas ele não volta, né? O oxigênio não volta, né? Aí para quem já não canta bem, né? Tipo, sem oxigênio então, fica pior ainda, certo? Mas lá, onde o Senhor tem preparado para nós, não vai ter nada disso. Nós vamos poder cantar sem medo, adorar o Senhor sem medo. Vamos poder viver sem medo. Mas até então, existe um motivo pelo qual você está aqui. E não foi somente para passear. Deus decidiu lá, vou colocar você para passear no Japão. Vai morar lá, vai ser feliz da vida, né? Vai ter filhos, vai casar, vai ser bem sucedido. Não. Eu vou colocar ele lá, porque eu preciso que ele esteja lá. E é lá que eu quero usar ele. É lá que Deus quer te usar. Lá na sua casa, lá na sua fábrica, lá na sua célula, lá naquele Dante, onde você vai fazer evangelismo. É lá que Deus quer te usar. É do seu jeito. Ele vai te usar do seu jeito, da sua maneira. Da maneira que você está. E são em momentos de crises que a gente pode ver se a nossa casa, nossa casinha, né, nossa mansão, depende do tamanho da pessoa, depende do tamanho da família, né, está na rocha ou não. Porque é bonito, né? A gente lê lá na palavra de Deus, nossa casa firmada na rocha. Tá. Como você sabe que a sua casa está na rocha? Como você sabe que a sua casa está segura?
Sabe quando você vai saber? Quando algo ruim acontecer. Infelizmente é assim. As crises, elas servem para provar a nossa fé. Todos os momentos onde esses homens de Deus que a gente tanto gosta de ler e de ver aqui na palavra dele, que nós vemos que eles são levados ao extremo, assim como a Esther estava sendo levada ao extremo, ela estava tendo que colocar a vida dela em risco, certo? É nesse momento que ela se vê provada, a fé dela provada, para saber se a casinha dela estava na rocha ou não. Graças a Deus estava na rocha, né? Porque ela falou, então tudo bem, vamos jejuar todo mundo aí, gente, me ajuda, né? Me ajuda que eu vou colocar o povo aqui também para jejuar, né? Esse é o medo, né? O medo falando, né? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, vamos, né? Vamos jejuar comigo, por mim, né? Por mim, porque eu não quero morrer. É o medo falando, mas jejuou, todo mundo jejuou, certo? Porque eu vou colocar minha vida diante do rei, se ele não estender os cetros, morri, morri, certo? E foi o que ela fez. Você está sendo talvez levado a ser testado, a sua fé sendo testada. Talvez hoje você está passando por um momento de crise, um problema no seu casamento, um problema dentro da sua casa, um problema, sei lá, na sua empresa, no seu emprego, porque o mundo inteiro hoje está passando por um problema, certo? E aí sua fé está sendo testada. A sua casinha está balançando. Se ela estiver realmente fincada na rocha, com os alicerces na rocha, vai passar, e a casinha vai continuar em pé. Né? Pode ser grande, pode ser pequena, mas ela vai continuar em pé. Mas o importante, nesse momento de crise, é a gente poder analisar e ver se a nossa fé está numa vacina, se a nossa fé está na nossa própria força, no nosso próprio mérito, ou se ela está em Deus. E que ela esteja em Deus. Meu irmão, você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser, né, o santo, tão santo, que não peca. Que isso é impossível, você vai sempre pecar. Mas o importante é que você precisa ser sincero. Se tua casa não estiver firmada na rocha, que ela se firme hoje, que ainda dá tempo. Se a tua casa está firmada, você está passando por provação, mas a tua casa está na rocha, não se preocupa, vai passar. A crise vai passar. E você vai se fortalecer. E é para isso que as crises servem. Para nos fortalecer. Que nós possamos passar por essa crise e possamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Né? Nesse momento, muitas pessoas que nós conhecemos, também estão tendo sua casinha balançada. E será que não foi para esse momento que Deus colocou você na vida dessas pessoas? Primeiro, para fazer algo novo. Segundo, para sanar uma dor. Você pode levar algo novo para essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. É algo novo. Mas deve conhecer já, tá? Mas você vai ficar na dúvida se conhece ou não? É algo novo. E você pode sanar uma dor. A dor da incerteza, a dor da insegurança. Você pode fazer tudo isso hoje, agora, já, do seu jeito, da sua maneira. Agora para um pouquinho e pensa. Deus não te colocou aonde você está, simplesmente por acaso. Pegar lá, peguei a Karina aqui, né? Vou usar você de exemplo. Peguei a Karina aqui, vou fechar meus olhos. Deus fez assim, né? Vou pegar a Karina aqui, fechar meus olhos e vou colocar em algum lugar. Tchum! Opa, caiu lá no Japão. Foi sem querer, mas tudo bem, está no Japão. Não. Deus
é Deus. E se Ele te colocou aonde você está, foi com propósito. Não foi sem querer. Não foi sem querer. Então eu gostaria de convidar você hoje a se levantar para levar essas boas novas. A se levantar para levar, para sanar essa dor. A dor das pessoas que estão ao nosso redor. Sorriem, mas por dentro choram. Mostram para a gente que estão seguras, firmes, mas por dentro são cheias de medos. Assim como nós também somos. Assim como nós também muitas vezes estamos sorrindo, certo? Mas por dentro nós estamos chorando. Mas nós sabemos que Deus está conosco. E Ele pode um dia, e vai um dia, transformar o nosso choro em riso. Que por mais que nós tenhamos medo, quando nós fazemos algo que o Senhor nos mandou fazer, né, esse medo, ele vai passar, e Ele vai simplesmente nos fortalecer. Quando você foi fazer evangelismo, deu medo de bater na porta? Dessa vez não tinha mais ninguém para bater na porta no seu lugar, né? Eu não fui, né? Certo? Não tinha ninguém para falar no seu lugar, né? Você que tinha que falar, certo? Dá medo, gente. Dá medo. Eu não sou o super-homem, que não tenho medo nenhum. Vou chegar lá na porta, né? Batendo na porta lá, e eu não sei quem vai estar lá do outro lado. Mas eu tenho que sanar uma dor, nem que seja minha, né? Toca logo e vamos logo nesse negócio, né? Certo? Mas quando você sai dali e consegue compartilhar o evangelho com uma pessoa, aquela pessoa, ela é abençoada. Mas muito mais abençoado é aquele que dá, porque melhor é dar do que receber, certo? Se ela é abençoada quando recebe, gente, imagina só, para um pouquinho para pensar, você que está dando, é muito mais abençoado. Você foi colocado nesse tempo, para esse momento, de propósito, não foi sem querer. Deus te salvou, Deus te tocou, Deus mudou a sua vida. O que você sabe já é o suficiente para as pessoas que estão ao seu redor. E é do seu jeito, da sua maneira, que Deus quer te usar. Assim como era do jeito da Esther, da maneira dela, ela precisou ser colocada como... que chato, né? Ela precisou ser colocada como rainha para ser usada. Mas ela foi colocada. E ela foi usada. Certo? Deus te colocou de propósito, porque Ele não faz sem querer. Amém? Vamos nos levantar? É só aqui em cima que é quente ou lá embaixo que também está quente? Aqui em cima? Coitado dos grandes, né? Eu sou pequenininho, ainda estou com o dedo abaixo, estou tranquilo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Viver a nossa vida por viver é quando a gente vive fora dos propósitos de Deus. E fora dos propósitos de Deus, a gente vive uma vida em círculos. A gente vai e volta para o mesmo lugar. Vai e volta para o mesmo lugar. É um ciclo. Vai e volta para o mesmo lugar. Viver os propósitos de Deus é a gente viver uma crise, nos fortalecer, porque a gente vai passar dela. Depois vai vir um outro desafio. Mas é melhor você estar vivendo um desafio, vencendo os teus medos, todos os dias, com Deus, do que você estar no conforto da sua casa, sem Deus. Porque um dia, todos nós vamos perecer, todos nós vamos morrer, apesar de ninguém querer morrer, né? Mas a verdade é essa. Para você morrer, a única certeza dessa vida é que um dia a gente vai morrer. A partir do momento que você nasceu, você está morrendo. Poxa, que trágico, pastor, mas é uma verdade.
A partir do dia que você nasceu, você está morrendo. E chegará o dia onde eu e você não vamos estar mais aqui. Mas a pergunta que fica para mim, para você, para todos nós hoje é: eu cumpri com o propósito de Deus para minha vida? Eu fiz o que eu fui chamado para fazer? Você não foi chamado para viver por viver. Você não está aqui escutando isso por acaso. Ninguém. Você que está escutando essa mensagem agora, não sei aonde essa mensagem vai chegar, pode ter certeza que não foi por acaso, mas foi porque Deus tem um propósito. Independente de quanto tempo dentro de uma igreja você tem, independente do seu grau de conhecimento, de estudo, de quantos diplomas você tem na sua parede, ou não tem nenhum, Deus tem um propósito para a sua vida. E não é viver por viver. E principalmente não é viver escondido com medo. O crente 007, né? Não. Deus te chamou para brilhar. Nós somos como a cidade, o farol aceso. Deus te chamou para um propósito. Eu te chamo, vamos viver esse propósito. Sane uma dor, faça algo novo. Aonde houver dor, leve a palavra do Senhor, porque é ela que conforta os nossos corações. Eu gosto muito dessa passagem que fala para a gente vir ao Senhor com as nossas súplicas e as nossas petições, com o que a gente quer, com a nossa dor, sabe? E eu acho muito interessante que fala assim, que Ele virá e confortará os nossos corações. Não é Ele virá e fará o que você quer. Não. Ele vai confortar o seu coração. Tem muita gente com dor. Talvez você que está escutando isso agora também seja pessoa com dor. Tem muita gente cansada de viver a mesma coisa, do mesmo jeito. E hoje você tem a oportunidade de viver algo novo. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de viver uma vida nova. Todos os dias Deus te dá uma oportunidade de viver uma vida nova. Que você seja a luz que brilha no farol. Porque um farol com a luz desligada não serve para nada. Ele só está ali por estar. Que você viva os propósitos de Deus, que passe por cima dos seus medos. Porque se um dia você morrer, como todos nós, morreremos. Mas é melhor morrer fazendo a vontade do Senhor, do que viver sem fazer. Então, nesse momento eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E eu não estou aqui para apontar a vida de ninguém. Você se conhece melhor do que eu, desde que você seja sincero. E Deus te conhece melhor do que você mesmo. Desde que você deixa Ele falar com você, Ele vai te mostrar. Então, para você que não está vivendo os propósitos de Deus ainda, está escondido, confortável talvez, ou com medo, mas não quer morrer desse jeito, eu oro por você e eu gostaria que você também orasse. Aí onde você está, nós não vamos chamar aqui para frente por causa do corona, né? Mas você não precisa de mim.
para se consertar com o Senhor. Você não precisa da minha oração para que algo novo venha acontecer na sua vida. Você precisa de Deus, e é Ele que faz algo novo. Então, nesse momento, que você aí onde estiver, abra seu coração ao Senhor. Se você está em casa, talvez esteja na frente de todo mundo, pede licença, vai no banheiro, vai no seu quarto e se tranca, para não passar vergonha. Mas não deixa nada impedir esse momento seu e Deus. E entrega a sua vida a Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. É assim que diz a sua palavra, como nós cremos. Não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor escolheu a nós. Mas escolheu com um propósito. Escolheu com um propósito, Senhor. E viver fora do seu propósito não é viver, é morrer. A cada dia à toa. Mas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o teu Santo Espírito possa ter liberdade, meu Pai, neste momento, para tocar cada vida, cada coração. E assim como eu orei no começo, que para cada um que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito precisa ser vivido, cumprido. Senhor, nós temos medo sim, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor vem do Senhor. Que possamos, cada um de nós, viver esse propósito. Viver esse propósito. Viver, Senhor, esse propósito. Levando as boas novas. É a salvação. A boa nova para aquele que está perdido, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E para você que está escutando essa mensagem e de repente ainda não entregou a sua vida para Jesus, que está vivendo sem propósito, com medo, perdido, eu vou dizer uma coisa para você: existe uma boa nova. A boa nova é que a nossa vida aqui é passageira, pequena e curta, vai passar muito rápido. Para os que viver bem, vão viver no máximo 90 anos. A expectativa de vida no Japão é 80 e pouco. Eu acho que a expectativa de vida no Japão, para quem é japonês, né? Porque a expectativa de vida no Japão, para quem é brasileiro, né? Come um pouquinho diferente. Talvez não seja tanto. Mas 80 anos, 90 anos, que seja 100 anos, é muito pequeno perto da eternidade. Nós estamos falando de algo que é eterno, que é o que nós vamos viver depois de morrer. Eternidade. Eternidade. Tem dois lugares para que onde a gente pode viver na eternidade: o céu e o inferno. Para entrar no céu, a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus, porque Ele é o único caminho. Quem nele crê, para quem nele crê, não vai ser condenado, mas ele vai ser, sim, alguém que vai viver com Ele por toda a eternidade. O que não crê, esse precisa ter medo, porque a eternidade é no inferno. É eternidade. Não é um tempo de castigo. Ontem meu filho mais velho ficou de castigo, não obedeceu. Falei: filho, se você não obedecer de novo, você vai ficar de castigo. Não obedeceu. Deu risada na minha cara, hein? Tá bom. Peguei a cadeirinha, coloquei na parede. Vem aqui, você vai ficar sentado de castigo. Não quero, não estou perguntando se você quer.
ficar de castigo. Chorou, esperneou, brigou, pediu desculpa, papai, desculpa. Mas você ainda vai ficar de castigo, porque você desobedeceu. Deu os 4 minutos, como ele sempre fala, né? Tem 4 anos, papai, ele quer comprar 4 brinquedos, só leva um, mas tudo bem. Tem 4 anos, 4 minutos, então, fica aí, sentadinho. Deu os 4 minutos, eu falava, pode sair, filho. Ele veio chorando, papai, desculpa. Eu falei, papai, desculpa, filho, mas não pode fazer de novo, porque você desobedeceu. Pelo papai te amar, o papai te corrigiu. Ele fica grudado, né? Dá beijo, pede desculpa, dá beijo. Meu irmão, a eternidade do inferno não é um castigo que vai passar. Não vai adiantar pedir perdão, não vai adiantar pedir desculpa, não vai adiantar chorar, falar, Deus, me perdoa. Deus fala assim, eu te perdoo, mas não tem nada para fazer agora. A eternidade no inferno é a eternidade. Então, para você que está escutando isso hoje e entende que quer ter uma vida, não no inferno, mas uma vida com Jesus, e hoje você quer fazer algo novo, porque estava só fazendo as coisas velhas e não estava dando certo, eu te convido a fazer uma oração comigo e entregar a sua vida para Jesus. Independente aonde vai chegar essa mensagem, independente, queria que todos colocassem a mão no seu coração nesse momento. Eu vou fazer uma oração, e se você quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, repete essa oração comigo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, e não existe Deus melhor que o Senhor. Nunca vai existir ninguém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu Jesus para morrer no nosso lugar, carregar os nossos pecados, pagar o preço que era para nós termos pago. Senhor, hoje eu peço perdão por todos os meus pecados, reconhecendo que eu sou um pecador, mas eu peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, porque hoje eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Para você que repetiu essa oração comigo, eu quero orar com você. Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos aqueles aonde chegar essa oração, onde chegar essa mensagem, eu peço, Senhor, que o Senhor faça algo novo, que o Senhor coloque as pessoas certas na vida dessa pessoa e tire as pessoas erradas. E, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, que ele não venha mais viver com medo, mas que ele venha viver com propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que essa mensagem possa chegar aonde quer que o Senhor queira levar, e que o Senhor seja glorificado em todo momento, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, aleluia, glória a Deus.